Recapitulando, a gente vai falar sobre essa evolução dessas gerações, né, do ser humano durante as gerações, e trazer um Isso. pouco de lucidez, né, para a gente que se identificou com uma das gerações, né, e o que é necessário para a gente poder evoluir junto com as novas que estão chegando, como nós mesmos, né? Eu, por exemplo, eu sou índigo, então como que eu posso me manifestar, né, neste mundo para poder contribuir com a humanidade, com o planeta, com o ser humano, com as pessoas que estão ao meu lado, né? Isso, perfeito. Eu queria trazer para cá, antes de mais nada, para dizer que essa visão que a gente trouxe nas duas últimas e essa não é exclusivamente uma visão espiritualista de terapeuta, né? E sim Isso. estudos que estão sendo feitos, desculpa, ao longo de anos, né? Que a gente traz esse conhecimento. Antigamente eu lembro que a gente falava muito dessas gerações e de repente parou de falar, né? E por que a gente trouxe? Porque a Samara, como terapeuta, ela conseguiu não, ela está atendendo várias crianças. Eu também estou me deparando com os filhos dos meus assistidos, e a gente viu essa necessidade de trazer um pouco mais de lucidez, de luz, né, para essas gerações que estão chegando aí para o nosso público, enfim. Esses estudos, né, que a gente fez sobre as gerações, não é só dentro de uma visão espiritualista, né, como a Renata já falou, tem vários estudiosos por detrás disso, né? Na verdade, as pessoas pensam que é uma visão espiritualista quando não, é totalmente o contrário, né? É, Na verdade, foram os estudiosos que começaram a perceber que as crianças são mais inteligentes, são mais evoluídas, nascem com uma sabedoria que foge à nossa compreensão. Então, esses estudiosos começaram a estudar, né, tudo isso, a evolução do ser humano e tudo mais. E aí, depois, né, posteriormente, veio a visão espiritualista a respeito de tudo, né, na parte energética, como que é a energia, como que é a vibração dessas crianças. Então, não é do espiritualista pro estudo, é do estudo, aí vem o espiritual. exatamente. E engraçado que a gente pegou, né? Não se fala muito de cientistas averiguando essas questões das gerações, né? Dos comportamentos. Mas a gente percebe que tem muitos estudiosos dentro dos comportamentos, né? Dessas idades, dos psicólogos, dos terapeutas holísticos, né? E várias faculdades norte-americanas também estão fazendo estudos e colocando isso dentro da faculdade para a gente entender todo esse comportamento, né? Exatamente, e são algumas décadas já, né, que vem sendo feito esse estudo. Não é algo recente, né, algo que vem sido estudado há muito tempo, porém só hoje que a gente está tendo informação sobre isso, né? Exatamente. Mas tá, vamos recapitular um pouco para quem está entrando aí agora, para quem está acompanhando, só para a gente tentar fazer um link com o que a gente quer trazer para vocês, né? Que é essa evolução do ser humano. Então, só recapitulando, a gente começou lá com a geração Boomers, né? É uma palavra difícil, Baby Boomers. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar foi uma geração que iniciou lá nos anos 40, ou seja, meus pais. Começou nessa geração, né, dos Baby Boomers, que era uma geração mais estável, que não se arriscavam muito. Na verdade, meus avós, não meus pais. Era um grupo que eram poucos influenciados, né? Tinha uma preocupação grandiosa sobre sobrevivência, né? Dar o sustento,
ter muitos filhos, né? É uma geração que veio com a dor da guerra, né? Porque eles presenciaram muitas guerras aí, viveram muitas guerras. Então, eles queriam a família tudo debaixo da saia, né? Como a gente dizia, né? Os avós, debaixo da saia. E o lema deles é eu que comando aqui, né? Aí veio a geração X, que é a geração do grande poder de consumo. Você quer falar um pouco dessa geração, Missa? Aí, posteriormente, então, veio essa geração mais preocupada com o ter, né? Como é a geração anterior ali, como a Renata falou, baby boomers, né? Era mais preocupada na questão da sobrevivência, né? Ah, está todo mundo perto, tem o que comer e tal, tá tudo bem. Então, eles não tinham tanto essa preocupação com o material. Depois já veio a outra geração já mais preocupada em ter alguma coisa, né? Com um pouco mais de ambição e querendo mesmo conquistar um espaço na sociedade mesmo, né? E aí que gerou grandes revoluções, né? Eles também trouxeram aí grandes conquistas para todos nós. Por exemplo, a questão assim, que antigamente lá os nossos avós, ali anos 30, 40, mais ou menos, 50, eles não se separavam, né? Estivesse como estivesse a relação, eles iam permanecer até o fim da vida com aquela pessoa. Já na geração X, né? É X? A geração X, ela já, como vocês podem perceber, os nossos pais aí, e até alguns avós, eu diria, poucos, mas tem, não permaneceram em casamentos que eles não estavam felizes, né? Então, eles acabavam se separando por uma questão, né, de buscar também a sua independência, a sua felicidade. Então, eles acabavam se separando quando o casamento não dava certo. E isso gerava dor, né? Gerava vamos dizer assim, uma discussão até com a geração anterior, né? Que eles não admitiam essa separação. E que era uma geração mais técnica, né? Que queria conquistar suas empresas, começaram a montar suas próprias empresas. Então, trabalhavam, eram workaholic, né? Trabalhavam demais porque eles queriam ter. Não era tão... não é que seja importante, mas não estava na prioridade a união com a família, mas em sim conquistar aquilo que eles queriam ter. Então começou as separações, porque houve um choque, né, de uma geração para outra. Enquanto lá atrás queriam a família junta, essa nova geração queria só o conquistar, né, em ter. Já não tinha mais isso como prioridade, né? Já não era algo que só aquilo iria fazer feliz. Não, eles já vinham com outras questões para elaborar, né? Exatamente. Aí veio, que era o lema deles é o grande poder de consumo, né? Enquanto o outro era eu que comando aqui. Aí veio a geração Y, que é a geração índigo. É a geração dos porquês, né? Dos questionadores. É a geração do eu, né? O meu umbigo, né? Então eles sempre perguntam. Exatamente. Então, eles são, às vezes, até mal interpretados porque acham que são egoístas, são individualistas, né? São mais empreendedores, né, do que a geração anterior, mas são transformadores. Então, aquilo que iniciou na tecnologia lá atrás, eles estão transformando e está vindo toda essa gama de acesso que a gente está tendo na tecnologia, né, Sal? Isso, os índigos eles já vieram com esse propósito de quebrar todos aqueles paradigmas, aquelas crenças, aqueles padrões, né? Tudo aquilo que estava dentro da caixinha, os índigos vieram para transformar tudo aquilo, né? Para desconstruir tudo aquilo, para trazer algo novo para nossa sociedade, para nossa dentro das nossas famílias e tudo mais. Lembrando que eles
a geração índigo, eles não respeitam a hierarquia por cargo, né? Eles respeitam pelas ideias. Então, se os pais se fazem respeitados, eles respeitam também. Mas se não, né, começa uma briga aí de conflitos, né? Porque Exatamente. Eu te respeito se você se respeitar, né? E se você me respeitar também, né? Senão, para eles não rola. exatamente. Ou seja, na live do Índigo, a gente acabou não falando a respeito dos tipos de índigos, né, que a gente encontra. Sim, sim. Eu Você tenho que quer frisar trazer? isso. A gente acabou esquecendo, né? Não Eu tivemos acho que tempo. é, começa você trazendo aí um pouquinho, que daí a gente vai conversando. Tá. Então, eu quero falar primeiro sobre o grau evolutivo do índigo, gente. Dentro da pesquisa que nós fizemos, existem 4 tipos de grau. O cativo, que é o adulto adaptado ao sistema que vive. Então, dão justificativas lógicas. Eu acredito que são os primeiros índigos que vieram, que eles acabam respeitando o que a geração anterior coloca, né? Porque a gente vem em caixinhas, né? Em crenças que a gente tem. Então, eu acho que eu sou a primeira leva dessa geração, né? Que se Provavelmente. adaptou ao sistema do qual, naquele momento, eu estava vivendo. A gente tem um simulador que usa máscara para se relacionar. Então, ele tem dificuldade em confiar em si próprio, porque a sociedade impôs, né, uma forma que você tem que preservar, seguir, só que ele não confia nele o suficiente, não deixaram ele confiar suficiente nele, então ele coloca uma máscara para dizer, tá tudo bem, tem que ser assim, então vai ser assim, mas internamente ele acaba se prejudicando, né? Tem o rebelde, Exato. que é a dificuldade de aceitar regras. Aí a gente já encontra uma geração assim mais atual, né, que fala: "Ah, eu não aceito essas regras dos meus pais, não aceito essas regras". Tem uma amiga minha aqui na live, a Thaís, e ela sabe bem como que foi aí a nossa adolescência. A gente era da turminha dos rebeldes. Eu vejo muito isso, até de relatos de: "Ah, eu sofri muito, meu pai me batia", porque eu não aceitava essas regras, né? Então, É, é um grupinho que já veio confrontar com a geração antiga, né? E é um grupo que veio com atitudes provocativas, desafiadoras para os pais. Então, os pais, né, sofreram principalmente com esse rebelde, né? Categorizado como rebelde. E o último é o estrangeiro, que é o índico mais puro, mais elevado, hipersensível, espiritualmente falando. Ó, a Patrícia aí falando, sou do grupo rebelde. isso. Então, ele possui já dons de clarevidência, de clareaudiência, então ele já tem uma, digamos, uma mediunidade espiritual, não estou falando de religião, mais avançada, né? Uma Tem sensibilidade, né? isso, exatamente. E tem habilidades com a mão, com a cura, propriamente dito, né? A gente fala que eles são os mais espertos, porque eles não deixaram a geração antiga influenciá-los, né? Exatamente. Ele já vem com uma energia mais leve, né? Isso, exatamente. E Até se daí, a gente for lembrar um pouquinho não sei, alguns de vocês devem ter acompanhado aquela novela Mulheres Apaixonadas lá em 2003, até foi reprisada depois. Se vocês lembrarem, comentem aqui sobre aquela personagem da Bruna Ale, Marquezine, a Salete. Ela era uma criança índigo. Já naquela época, o Manuel Carlos trouxe essa questão, né, dos índios
Porém, naquela época, ninguém tinha muito entendimento sobre isso, né? Tava começando a ser falado, mas ninguém entendia. E ali ele mostrou claramente como é uma criança índigo do estrangeiro, como a Renata falou, que ela já tinha uma energia mais leve, era uma criança mais doce, né? Com uma sensibilidade incrível, porque ela tinha sonhos premonitórios, né? Ela tinha avisos nos sonhos dela em relação à morte da mãe dela, né? Então ela vinha sendo preparada para aquele acontecimento já através de sonhos. Então isso já era alguma das coisas ali que ele estava trazendo daquela criança índia. E ela ficou super famosa, né, com essa novela. E tem aquela Novela, outra... né? E tem aquela outra novela, Amor Eterno Amor, né? Que foi de 2012. Que trouxe duas crianças, uma era índigo e outra era cristal, né? Exatamente. Uhum. Também é uma novela mais recente, né? Mas que a escritora Elizabeth Jean também trouxe esse olhar, né, para as crianças índigo e cristal. Com um olhar mais para o espiritual, né? Mas também pode ter aí uma noção de como que são essas crianças. Nas novelas, né, também está sendo mostrado. Já que a gente está falando em novela, eu quero indicar também, eu acho que eu até escrevi no post da live, o filme A Menina Índigo, que é muito legal. Lindo, lindo. E tem o seriado na Netflix da Anne with an E. É N com E. É lindo, é muito legal. É muito bom. E assim, ela é nítida, né? É uma mistura aí de cristal com índico, muito bacana. E é engraçado porque ela não fica... Ela é do rebelde, né? Porque ela não aceita algumas coisas ali que eles querem impor para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela também sabe como transitar naquela situação, né? Ela sabe como se sobressair. Então, acredito que tem uma mistura aí, né? Tem. Eu acho que tem, sim. Mas é muito legal. E a gente se identifica muito com os nossos filhos. Eu me identifiquei muito com a minha filha. Mas, vamos lá. Você quer falar dos 4 tipos de índigo também? Aquele artista, humanista, conceitual, interdimensional? Isso, vamos lá, vou falar um pouquinho então aqui sobre... Vou ler, tá? Porque para decorar tudo não dá. Mas vamos lá. O artista, então, ele tem um típico físico mais magro, né? Ele gosta da arte, da dança, ele vem para transformar o mundo pelos seus dons através, por exemplo, da música e do instrumento. Então, se a gente for parar para analisar aí, tem tantas pessoas hoje que vêm com um talento incrível, né? E já nascem, tem crianças que já nascem, né? A gente chama os pré-dotados, né? Mas já nascem com esse dom dentro da arte de desenhar, de escrever, de tocar, né? É muito interessante. A gente tem vários casos aí. Se a gente for parar para analisar também essa geração ali, a partir dos anos 2000, já vinham algumas crianças que eles chamavam de superdotadas, né? Aquelas crianças que sabiam coisas assim que os pais ficavam de boca aberta como que aquela criança conseguia fazer aquilo, sendo que ninguém nunca tinha ensinado, né? A criança simplesmente pegava, sei lá, um pedaço de papel, um lápis e fazia desenhos incríveis, ou já sabia fazer continha ali que nunca ninguém tinha ensinado, né? Então tá aí também um sinal, né, de uma criança índigo que tinha essas habilidades aí já integradas, né? E os cristais também vêm com essa habilidade já formada, né? Sim, formada, exatamente. E tá aí alguma das características. O outro é o humanista, que é o que tem maior número atualmente. Eles são super dados, fazem pontes de adulto com outros, eles têm liderança, né? E alguns aí são médicos e psicólogos, né?
O humanista, ele é aquele que está muito preocupado com o outro, né? A dor do outro dói nele. Então, são pessoas que não suportam ver, por exemplo, uma pessoa passando uma necessidade. Para eles, aquilo é algo muito difícil de lidar, seja uma pessoa ou um bichinho. Então, eles são mais empáticos, né? Eles têm muita empatia. Verdade. E o conceitual, sabe? O O índico conceitual, conceitual. isso, ele é mais quieto, né? Eles são bons de tecnologia. Então, a gente pode ver como sempre tem aquele primo ou amigo, irmão, que é aquele que fica mais quietinho, mais na dele, né? Mas tem uma inteligência, mas tem uma inteligência incrível. Isso também é uma forte característica para um índigo conceitual. Legal, é verdade, a gente encontra muito e geralmente eles estão muito voltados à tecnologia, né, a coisas que vai trazer essa transformação para o mundo, vai colaborar para essa transformação, né? Isso. E fala um pouquinho sobre o último, que é o interdimensional. Uhum. O interdimensional, ele é mais grandão, né? Mais avantajado. E ele se comunica com outras dimensões. Então, são pessoas que elas têm uma facilidade, né, para acessar outras informações, né, que são além daqui, né? Eu falo muito, Sá, que eu acho assim, para a gente não entrar, né, numa questão espiritual, de dimensões, né, de falar com ET, de, sei lá, falar com outros espíritos, eu acho que está muito mais voltado a ele se conectar com ele mesmo, para ele E saber o que é bom para ele, qual é o propósito dele, o que é bom para os outros. Então, como ele vem para essa transformação, eu imagino que essa comunicação ela está muito mais no interior de ouvir as suas necessidades e, de certa forma, entender o que é bom para a humanidade. Então, ele se comunica de uma forma diferenciada, né? isso, exatamente. Ele tem um olhar diferente para tudo, né? É bem interessante a gente perceber, e é um fio, né, de percepção para a gente entender essas qualidades e essas diferenças de características. Então, fiquem atentos para perceber isso. Né? É tipo os pais que falam assim, nossa, esse menino falou uma coisa que nunca Da onde falei para ele tira? ele, né? Da onde que ele tirou isso? É essa interdimensionalidade que ele acessa e traz uma inteligência que às vezes você duvida de uma criança de 3, 4, 5 anos tá falando certas coisas, né? Exatamente. Bom, tem mais alguma coisa do índigo ou vamos entrar na geração cristal? Uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui também sobre os índigos, né? É que não. Como que eu posso explicar para vocês? Por exemplo, uma pessoa índigo não necessariamente vai ter todas essas características que a gente trouxe aí, né? Ou vai ter, por exemplo, a característica da rebeldia, né? Do revolucionário. Nem sempre é assim. Tem alguns índigos que eles vão ser mais introspectivos, né? Que é o caso ali do intelectual, né? Exatamente. E do próprio humanista vai mais para bater de frente, né? E a gente Isso, percebe, que assim, o índico, o cristal, ele é mais fechado, né? E o índico ele é mais aberto. Só que às vezes o comportamento é diferente, não necessariamente ele, por ser fechado, é um cristal. Ele pode ser índico devido a esses tipos de grau evolutivo, né? De personalidade. exatamente. E assim como um cristal também,
pode ser confundido com o índigo, né? E o índigo ser confundido com o cristal. Quando, na Exato. verdade, é porque como tem algumas questões que eles acabam, o índigo e o cristal acabam sendo parecidos, porque são duas gerações com uma evolução muito parecida, né? Sim. E aí podem ser confundidos, porque, então, só recapitulando aí o que a gente já falou, não quer dizer que por ser um índigo não possa, vamos dizer assim, ter características de uma pessoa mais tranquila, mais zen, mais calma, uma pessoa que não bate tanto de frente, que não vai contra o sistema, isso e aquilo. Pode sim ser uma pessoa índigo. E um cristal, às vezes, pode ter uma personalidade mais forte, pode ser um pouco mais, assim, de confrontar os pais e tudo mais. Pode ser cristal também. E o legal, Sá, é que na mesa quântica, né, nós que somos humanoterapeutas, a gente consegue identificar através da mesa, que é um dos trabalhos, daqui a pouco a gente vai falar, a gente identifica o tipo de criança, né, de qual geração ela está, para a gente poder saber como lidar com ela. Então, tem muitos pais que às vezes é curioso, ou até a própria criança, né, quando vai fazer o tratamento terapêutico, a gente identifica. Mas, assim, o mais importante é a gente não, como que se fala, vangloriar a geração, porque cada um tem a sua importância. Não é que as últimas gerações que estão chegando são mais importantes. Cada um, dentro dessa evolução do ser humano, é tão importante quanto, né? Porque uma coisa importante a gente falar também é que, assim, só está tendo essas gerações mais evoluídas, né? Do cristal, do índigo, porque existiram lá os nossos bisavós, os nossos avós, né? Muitos deles vieram de guerra, né? Passaram por muitas dificuldades para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então a gente precisa também honrar essa nossa ancestralidade, porque é graças a eles que hoje está acontecendo toda essa evolução. Exatamente. Bacana o que você colocou, sabe? Eu acho que a gente precisa honrar sempre os nossos antepassados, porque sem eles a gente não estaria aqui, né? Eu Essa estaria é... aqui, exatamente. Bom, falando um pouco dos cristais, né? Depois de todos esses graus de evolução, grau evolutivo do índigo, né? As suas características, tá vindo a geração cristal. Ainda estão nascendo, né? Começaram a nascer em 92, mas ainda estão nascendo assim como índigos também, né? Que é a geração da tecnologia, né? Que já nasce, parece que mexendo no celular, já Já não tem com a mão, né? o racional dele já está completamente desenvolvido, né? Mas são crianças imediatistas, impacientes, né? Aquela que você fala, mãe, me passa aí a almofada. Ela nem espera eu virar e já tá, mãe, me passa aí a almofada. Então, eles são extremamente imediatistas, são superficiais, né? Eles questionam muito para encontrar o sentido da vida, o sentido, né? Por que que eu tenho que estudar história? Por que que eu tenho que estudar? A gente não pode passar o nosso conhecimento como a gente aprendeu antigamente, porque tem que fazer sentido para eles, porque senão eles empacam e não conseguem se desenvolver. Né, Sá? Você quer falar um pouquinho deles? Exatamente. Eles são mais sensíveis também, né? Uma coisa bem importante a gente frisar. A gente já falou na outra live que essas crianças muitas vezes sentem, muitas vezes não, na maioria, né? Eles estão sentindo o tempo inteiro a energia do ambiente, a energia das pessoas, principalmente dos pais. Então, fica um alerta aí, uma dica para os pais. Se vocês estiverem percebendo o filho de vocês muito agitado, ou muito nervoso, muito estressado e tal, é importante vocês trazerem para vocês isso, porque na maioria das vezes ele está recebendo, ele está pegando alguma energia tua.
e ele não sabe bem ao certo o que fazer com aquilo. Porque ele Exatamente. ainda é pequeno, né? Quando é criança, aí depois, quando cresce e tal, é adulto, aí tem uma. Consegue ter uma. Ai, me fugiu a palavra agora. Mas ele consegue trabalhar melhor essas energias. Não, bacana. E é uma geração do ser, né? Não é mais o ter. Não adianta a gente querer comprar presente, comprar isso, comprar aquilo, encher de ter a criança, que normalmente os pais, essa geração, tá vindo em dar muito porque o pai, a mãe tem que sair para trabalhar, mas na verdade eles não querem coisas materiais. Eles querem o carinho, querem o amor, querem a atenção, eles querem ser eles mesmos, né? E não com Sim. bens materiais. Então, acho que vale a pena ressaltar isso, né? Um asterisco aí, para a gente tomar cuidado com o tanto que a gente está dando para essas crianças, materialmente falando, e o que necessariamente elas precisam, né? Que é atenção, é amor, é carinho, tá? Agora, uma coisa importante, né? Essa questão da atenção para eles é muito importante. Uma coisa que a gente estava conversando, né? Que até a pergunta eles classificam, né? Se a pergunta for sem sentido, a resposta vai ser também, né? É verdade. É aquela questão, né? Você ir buscar a criança na escola e perguntar como é que foi seu dia? Foi bom. Hoje já não funciona mais isso. Você tem que fazer perguntas construtivas, né? O que que teve de melhor no seu dia na escola? Porque eles têm uma dificuldade de comunicação, né? Então, dependendo do tipo de pergunta, você sempre vai receber monossílabos. É sim, não, tá bem, tá bom. Então, a gente tem que procurar se colocar como que eu vou ter um diálogo com meu filho, com a minha filha. Então, como foi o melhor dia? E hoje, grandes psicólogos, pedagogos falam, né, que a gente precisa aprimorar o tipo de pergunta, como a gente faz a pergunta para essas crianças. Porque senão a gente sempre vai ter monossílabos como respostas e a gente se frustra como os pais, né? Porque você quer um diálogo e você não consegue ter porque ele já tem essa dificuldade na comunicação. O arco-íris, ela é altamente sensitiva. Se o cristal já está chocando a gente, o arco-íris está vindo muito mais sensitivos. Eles conseguem. Pasmem, Oi? pasmem com os arco-íris. Exatamente. Eles são amáveis, eles perdoam fáceis, né? Eles têm uma capacidade enorme de mudar as coisas, a energia que está do nosso lado. E essa geração arco-íris, ela traz consigo um infinito amor e paciência com os pais, com as pessoas que estão tudo ao redor. Diferente do índigo, que ele é capaz de se influenciar negativamente, de se influenciar pelo meio em que vive, se enquadrando dentro, né, dos preceitos da geração antiga, a geração arco-íris não. Ela é capaz de mudar a energia que está ao nosso redor. Então, se a energia está ruim, ela transmuta essa energia para melhorar, porque ela tem essa capacidade de ver a necessidade da humanidade como um todo. Então, ela transmuta essa energia. Então, é uma criança que vai trazer muita paz, muita cooperação, muita cura, né, para as pessoas que estão ao redor dela e pensando também como humanidade. Né? E uma característica bem, bem bacana para a gente falar aí sobre essas crianças arco-íris, a maioria dessas crianças elas estão vindo muito calmas. Sim. São crianças que elas não praticamente não choram, sabe? É muito comum a gente ver bebê aí recém-nascido que chora até, sei lá, 3, 4 meses, mais ou menos, né?
até se adaptar, vamos dizer, aqui, né, fora da barriga da mãe e tudo mais. E essas crianças não, elas já vêm com uma facilidade, né, para lidar com tudo que for necessário, né? Sim, exatamente. É bem interessante. Eu acho que você já tem um caso, né, de criança arco-íris, que aí é para uma outra live, não vamos entrar em detalhes clínicos, né, com o pessoal. E depois da geração arco-íris, se fala muito, já está se falando da geração diamante, que aí vai para outro universo, né? É uma criança muito mais evoluída, com muito mais sensibilidade, com muita facilidade em aprendizado, são telepáticas, respondem naturalmente aos pensamentos e às intenções das pessoas, né? Causando surpresa. E elas vêm para inspirar, para mostrar como a gente pode funcionar de uma maneira mais saudável, com mais consciência. Então é uma geração assim que eu tô doida para ter a experiência, né, de ter esse contato com uma criança diamante, porque eu acho que é uma criança que vem com uma autoconsciência, uma autossuficiência e muito segura e muito confiante para poder passar isso com os pais. Mas isso está começando a vir, é muito poucas pessoas já nascidas, né? Mas a gente, a partir aí, acho que do ano 2025, isso vai começar a chegar com mais frequência, tá? Então, são naturalmente amorosas, gentis, generosas, não aceitam mentiras, né? Todas essas gerações que a gente está falando já não aceita mentira, já tem a questão do porquê, tem que fazer sentido, tem que ser bom para o todo, né? Tem que ser bom para a natureza, para os animais. Então, elas vêm com nível de consciência Muito elevado. avançadíssimo para transformar o nosso nível físico, energético, emocional de quem já está na Terra, tá? Isso é muito... tá fora da nossa cogitação, né? Perceber isso, mas eu acho que vai ser uma geração que vem com amor incondicional já implantada nelas, né? Que é onde eu quero trazer para vocês, eu e a Sá, que é essa consciência, né, do amor incondicional que hoje nós não temos. Infelizmente, nós não temos. Eu só queria... Estamos nesse caminho, né? Mas ainda estamos a pequenos passos, né? Exatamente. Duas curiosidades, né? Uma, eu acho que você quer falar, Sá, que é sobre a cor. Por que índigo? Por que cristal, né? Por que arco-íris? Você quer falar um pouquinho sobre... A gente só vai trazer aqui um pouquinho, né? Que a cor, aí sim vai para uma visão mais energética, né? Porque a cor do índigo é um azul, né? Então, as pessoas índigo, elas têm a áurea mais azulada, né? Então, já tem aí até terapias energéticas que podem ser vistas, e através do terapeuta, olhando a pessoa, ele consegue enxergar a cor da áurea da pessoa. Então, as pessoas índigo, tudo isso que a gente trouxe, eles têm a áurea mais azulada. E tem vários tons de azul. E esses tons de azul, eles variam até da questão das personalidades que a gente trouxe aqui. Então, começou ali um tom de azul, aí conforme foi evoluindo dentro da própria geração do índigo, já foi para uma outra tonalidade de azul até chegar no azul índigo, que é aquele azul bem forte que vocês conhecem. E aí a geração cristal, né? A geração cristal é porque eles já têm a áurea assim totalmente cristalina mesmo, né? E muito brilhante. Eles exalam assim um brilho tremendo. A alma deles, a áurea dos cristais. E o arco-íris é porque realmente a aura é toda colorida, né?
Tem E um... eles já têm todos os raios, né, das cores já com eles. Então eles já conseguem ter todas as cores. A gente falando um pouco dos chakras, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas cada chakra tem uma tonalidade, porque a aura do chakra tem uma tonalidade. E então a geração arco-íris, ele praticamente ele capta essa tonalidade de todos dos 7 chakras principais que nós temos. Exatamente. Tá? Devido à alta evolução, né, desses seres arco-íris, eles já trabalharam todas essas tonalidades das cores, desde o chakra básico até o coronário, né, que é o chakra espiritual. Exatamente. Então, eles têm todas essas cores. E assim, gente, uma curiosidade também que eu quero trazer para vocês. Curiosidade não, talvez uma dica, né? A gente está falando de crianças, né, de gerações que estão vindo, que estão nascendo, mas a gente não pode esquecer que elas são espíritos, nós somos espíritos, né? A gente está aqui como energéticos, né? Um corpo energético, mas cada um é um espiritão, né? E Entre tudo bem que estão no corpo de criança, né? São pequenas, mas elas vêm com uma inteligência já programada de um espírito grandioso. Então não adianta a gente querer ludibriar, de mentir, porque eles são espíritos e eles sentem quando a gente está mentindo, quando a gente está falando a verdade, quando a gente está querendo enganar. Então, cuidado com isso, porque é fundamental a gente perceber em nossos filhos, nas crianças, que são espíritos como nós. Então, Porque muitas vezes os pais acabam por subestimar, né, os filhos. Acreditam que, você não sabe de nada. Quem disse que não sabe, né? Isso é só uma crença, né? Acreditar que aquela criança não sabe. Pelo contrário, provavelmente, na maioria das vezes, aquela criança, aquele ser ali, ele já é muito mais evoluído do que os pais. Exatamente. Visto que ele, na verdade, a gente acha é o pai e a mãe que ensinam. O pai e a mãe ensina, sim, também encaminha, mas na verdade quem ensina muito mais são os filhos ou os pais. É verdade. Principalmente as novas gerações, né? Principalmente as novas gerações. Mas olha, pessoal, para quem está assistindo, eu acho que a gente praticamente já falou tudo, né? Do que a gente queria. Mas tem uma mensagem final, né? Que as gerações, independente de qual seja, representam o caminho para o nosso futuro, né? O futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, da raça humana. Então, o que importa é encontrar a essência, né? Nós, como seres humanos, estou falando da gente, e ajudar também as crianças a encontrar essa essência, que é a nossa verdade, para menos sofrimento. A gente veio para ser feliz. Então, a gente precisa trabalhar, né, o nosso emocional, o nosso mental, para que a gente não tenha tanto sofrimento. Que as novas gerações tá trazendo isso muito claramente, né? Talvez venha até com outro olhar, sem a famosa palavrinha, né? Que a gente fala, isso é meu karma. Talvez elas nem tenham isso, porque elas já vêm pronta para ajudar a gente a melhorar esse mundo. Então, não importa a geração, o que importa é o que é importante, o que é fundamental, né? É encontrar a essência, encontrar a missão, o propósito de vida e ajudar eles, né? E honrando os nossos antepassados, que eu acho que é uma das coisas super importantes, né, Sá? Porque cada uma dessas gerações, ela teve a sua missão e cumpriu com o seu propósito, né? Dentro da evolução humana. Então, cada um ali fazendo a sua parte, hoje a gente pode chegar nessa evolução que a gente está vendo acontecer
muito positivas para nós, né? Para todos nós. É. Hoje, graças a Deus, a gente já tem essa visão mais humana em relação a tudo, né? Em relação às pessoas. Hoje a gente já tem mais empatia. Então, isso tudo é devido à evolução, né? É. Tudo que a gente vem trabalhando aí ao longo das gerações. Exatamente. E assim, eu quero trazer para vocês uma reflexão, né? Eu recebi um texto super interessante e quero compartilhar com vocês sobre essa reflexão, que é assim, como que nós, pais, mães, educadores, se nós estamos insatisfeitos com o nosso próprio desempenho, né, insatisfeito no trabalho, na família, no relacionamento íntimo, como que a gente pode ajudar nossos filhos? Né? Se nós somos adultos frustrados e às vezes até perdidos, né, em relação a resultados, como é que a gente quer cobrar isso dos nossos filhos? Né? Como é que a gente tem a capacidade de achar que a gente pode cobrar isso? Então a gente precisa olhar para dentro da gente. Nós somos seres de níveis de consciências, né, de inteligências, de padrões morais, éticos, que a gente precisa nos curar sobre isso. Eu fiz algumas lives anteriores a essa, que eu falava muito das feridas emocionais. E que nós, seres humanos, todos viemos para passar por essas feridas para nossa evolução. Então, a minha reflexão aqui é chamar vocês para olharem para dentro, né? Olhar o que dói, o que incomoda, porque se a gente não se curar, como é que a gente vai exigir dos nossos próprios filhos que para eles obterem resultados? Porque antigamente falava, faz uma faculdade, faz isso, vai fazer um concurso público, mas às vezes não era o que eu queria, porque era a intenção do pai e às vezes frustrados porque eles não conseguiram passar em concurso público e achava que nós, filhos, tinham que passar. Ou eles não tiveram nem a oportunidade de tentar, né, passar, e eles acreditavam que por aquilo ser importante para eles, também seria importante para os pais. E não Exatamente. necessariamente é assim. É. E assim, gente, o que consiste, no meu ponto de vista hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, o que consiste a evolução de nós, seres humanos? É o amor incondicional. E que essas crianças, principalmente arco-íris e diamante, que vão chegar aí, já vem com isso pronto. Ama qualquer ser humano, ama uma planta, ama uma pedra, ama um vegetal. E o que encontra na rua, né? Exatamente. E a gente está longe desse amor incondicional. Porque nós, infelizmente, ainda fracos, e eu vou falar por mim, né? Mas assim, na grande parte, né, das pessoas, a gente condiciona o amor. A gente só ama se for da mesma classe social. A gente só ama se for branco. A gente só ama se for negro. A gente só ama se tiver a mesma opção sexual da gente. Então a gente É, tá muito longe desse amor incondicional. Porque a gente briga por ser mulher livre, a gente briga por conta de raça, de cor, de etnia, de poder social. Então, política. a nossa evolução é encontrar o amor incondicional que Jesus Cristo teve, né? Buda E uma teve. coisa bem importante a gente falar, né, que esses dias até eu fiz um post sobre isso, que o que gera muitas vezes dor nas crianças e nos adolescentes também é o pai ou a mãe chegar e falar assim: ah, se você não fizer isso, eu vou ficar triste. Ou vai e faz aquilo que eu vou ficar feliz. Gente, por favor, não façam isso com os seus filhos. Ou seja, com quem for, com sobrinho, com pai, mãe, namorado, e não importa.
é muito difícil, muito doloroso para quem está ouvindo isso. A pessoa, principalmente a criança, ela cresce com a crença de que ela é responsável pela felicidade de alguém. É. Você imagina o peso. A Pra... gente pega muito peso para elas, né? Dessa forma como a gente fala. E o amor, ele não tem condição, né? A gente tem que aceitar a pessoa como ela é. Então, o que que tem no outro que eu não estou aceitando, por isso que eu estou cobrando? É aquilo que não está em você. Então, eu faço um convite para os adultos, né? Principalmente adultos que estão vibrando aí na sensação de abandono, de rejeição, de não merecimento, né? De sentimento de inferioridade perante o parceiro, perante a família, perante ao trabalho. É olhar para essas dificuldades das suas próprias emoções. Antes da gente olhar para os filhos, né? Que criação que eu vou dar para o meu filho, que é índigo, que é cristal, que é diamante, o que que eu estou vibrando dentro de casa? Né? Qual é essa massa energética que eu estou dentro de casa para oferecer para o meu filho? Então, aqui fica um convite para vocês se olharem, né? Eu acho que existem diversas terapias, tem psicologia, tem Theta Healing, tem a nossa, né, Samara e eu, a gente se formou junta, nós somos humanoterapeutas, a gente olha muito essa questão energética e espiritual para identificar quais são as dores, porque nós, seres humanos, temos muitas dificuldades de enxergar nessa qual é a nossa dor. Por que que eu tô Muitas tendo vezes fica camufladinho, né? A gente vai deixando aquela dor e de repente ela toma conta da nossa vida, porque a gente permitiu, né? Claro, Uhum. que aquilo fosse criando massa, né? Como a Renata falou. Então a gente vai permitindo. Às vezes é aquela dorzinha lá da infância, né? Como a Renata trabalhou muito essa questão das feridas emocionais nas lives. Aquela dorzinha lá da infância que começou lá o sentimento. Não necessariamente, por exemplo, a criança ela foi abandonada, mas ela se sentiu abandonada. E aí aquilo, qualquer gatilho, né? Que aciona aquela dor, pronto, já causa gera uma massa, né? Aquilo vira algo grande, a pessoa não tem mais o controle sobre aquela dor, e aí pode startar processo de depressão, de ansiedade, e a pessoa não sabe a raiz disso tudo. E muitas vezes está lá na infância, como a Renata falou muito aí, né, durante as lives. E a gente, com certas técnicas, a gente consegue identificar essas dores, porque assim, quem não compreende os próprios sentimentos, como é que a gente pode compreender o sentimento do outro? Como é que a gente Do pode filho. olhar para os nossos filhos e entender essas dores se a gente mal consegue nos entender, né? O E, chamado. e muitas vezes a gente acaba repetindo, né? Aquela mesma educação sem perceber, né? Claro, que qual pai que quer errar, a gente quer acertar, né? Como pai, como mãe. Mas muitas vezes a gente acaba de uma forma inconsciente projetando tudo aquilo, reproduzindo toda aquela toxicidade que a gente recebeu na educação nos nossos filhos. Então, será eu quero dar continuidade nisso ou eu quero transformar a educação do meu filho em algo saudável, positivo? Pais emocionalmente abalados e frustrados não conseguem estabelecer uma boa relação com os filhos, né? Então, fica a dica aí, né? Para quem sente que tem alguma coisa aí que precisa ser olhado, precisa ser tratado, e ó, todos nós temos, né? Porque não existe aí uma pessoa que, nossa, tá 100% good vibes, não existe, né? Isso é impossível. A gente sempre vai ter os nossos dodóis, né? Sempre a gente vai ter alguma coisa que a gente precisa tratar, melhorar e evoluir como pessoa, como ser humano. Exatamente. E Sá, você quer falar um pouquinho? A gente acabou falando 3 lives aí, eu esqueci de pedir para você se apresentar, né? O teu trabalho, o que que você faz, né? Para as pessoas que quiserem te procurar, o trabalho que você faz para poder ajudar não só as crianças que estão precisando de ajuda, né?
como a gente falou nas outras lives, que podem ser colocadas como TDAH, né, como autista, mas também para os pais, para os educadores que estiverem aqui com a gente, que quiserem dar um olhar diferenciado para suas emoções, né, digamos assim. Então, como a Renata já falou, né, eu sou humanoterapeuta. Então, o humanoterapeuta é um método de terapia holística que a gente busca olhar aí para os padrões repetitivos, tudo que a pessoa vem repetindo durante toda a vida dela, né? Desde lá da infância até o momento atual. Então, a gente busca olhar o que está bloqueando a vida da pessoa e tudo mais, né? E depois a gente define também um tratamento para essa pessoa, um tratamento personalizado, né? O que ela vai precisar olhar e tratar, qual que é o padrão? É um sentimento de medo e insegurança? É um sentimento de abandono, de tristeza, de mágoa, de raiva? Enfim, a gente vai buscar, né, qual que é esse sentimento, qual que é esse padrão emocional e trabalhar aquela dor, né? Desbloqueando, destravando, tratando, curando, limpando, transmutando. E é por aí. O que é mais gratificante na nossa profissão, né, ou nesse método, é que a gente consegue realmente trazer mais lucidez, mais autoconhecimento, né, para os nossos assistidos. Eu mesmo já tive experiência de tirar pessoas da depressão, pessoas da crise de ansiedade, de pânico. Então, é tão gratificante, né, quando a gente consegue trazer lucidez para essas pessoas. Então, fica aí a dica. Fica a dica aí. Quem quiser, procura a Samara, super profissional. Conheço bem ela. A Renata bem. Quem se identificou com a Renata, procura a Renata. Quem se identificou comigo, me procura também. E a gente está aí à disposição de todos vocês para a gente tirar as dúvidas, tá? Se vocês tiverem qualquer questão aí que vocês precisem esclarecer melhor, nós estamos à disposição. Vai ser um prazer estar esclarecendo para vocês. A Renata é de São Paulo, tá? Então, quem quiser uma terapeuta aí da cidade grande. A gente atende online, né, Sá? Também. Exatamente. Distância não é problema. Distância não é problema. Mas eu fico na capital, em São Paulo, e a Sá fica em Pato Branco. Pato Branco, Paraná. Aí, ó, tem para quem quiser. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se a Renata quer falar mais alguma coisa. Tá, eu só quero te agradecer. Foi um prazer fazer essas 3 lives com você. Foi, assim, enriquecedora, porque querendo ou não querendo, a gente acaba estudando um pouco mais, né, para trazer aqui para o nosso público, para as pessoas interessadas no assunto. Mas, assim, foi super 10. Agradeço por você ter aceito esse meu convite. E espero te ver em breve em novas lives com os novos assuntos. E desejo sucesso, né, na tua profissão, nos teus atendimentos, que eu tenho certeza que você já está tendo. Para nós, né? A gente começou junto aí nessa jornada da terapia holística e estamos aí, né? Estamos aí. Parceria. Exatamente. Olha, super obrigada mais uma vez. A gente está passando aí 10 minutinhos do nosso tempo. Peço desculpas, mas espero que tenha sido proveitoso aí para os nossos seguidores e que a gente consiga trazer um pouquinho mais de luz aí com todo esse conteúdo. Tá bom? Obrigada, viu, Sá? Eu que agradeço e o convite para fazer essas lives foi muito enriquecedor para mim também, tudo isso. Maravilha. Que joia. Tá, boa noite e muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada eu. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.